Aula 32, orações subordinadas substantivas. A gente vai responder essas questões por último, tá? Ou se vocês quiserem respondendo aí, fique à vontade. Mas a gente vai começar a trabalhar com o conceito. O que é uma oração subordinada substantiva? Dentre todas as três subordinadas, essa é a mais fácil, tá bom? É a mais fácil, eu tenho um conceito mais matemático, você fazendo um cálculo matemático, você consegue identificar bem isso aqui. Vamos ler o conceito aí, gente, ó. Exercem sempre a função de um termo que falta na principal. São iniciadas, grifa, pelas conjunções integrantes que e se. Lembre, que e se iniciam as orações substantivas. Só são essas? Não. Outros elementos poderão iniciar o elemento, como, por exemplo, gente, a palavra como, quanto, qual, que são pronomes indefinidos ou interrogativos. Vamos lá, resumindo. A oração substantiva é iniciada pelo quê, gente? Pela uma conjunção integrante que e se, ou pode ser iniciado por um advérbio, um pronome indefinido, vai depender do meu caso, tá certo? Então vamos colocar aqui uma coisa para exemplificar. O quanto você aprendeu hoje. Vamos lá. Consta é um verbo, aprendeu é o meu outro verbo. Para eu saber se eu tenho uma oração substantiva, eu tenho que trocar o elemento que se inicia pela palavra isso. Tenta trocar todo esse segmento que se inicia pela palavra isso. Tenta trocar, gente. Vamos lá. Consta, vai. Consta isso. Não ouvi, vai, fala. Consta isso. Se deu para trocar pela palavra isso, todo elemento que se segue vai se chamar oração subordinada substantiva. Vitor, por que esses três nomes? Não interessa, tá? Não interessa não, interessa como você chegou até aqui. E que você ganha 3 classificações simultâneas. Só em se habituar a essa norma. Trocar pela palavra isso, às vezes varia para disso, dependendo se tem preposição ou não. Vamos falar de novo, gente. Consta isso. Não deu para trocar pela palavra isso? Deu. Portanto, eu ganho 3 classificações. Lê para mim. Oração subordinada substantiva. Se essa é uma subordinada, a outra obrigatoriamente será chamada de OP. O que é OP aqui, gente? Oração principal. Vou colocar mais um para você perceber, viu? Lembrei que você veio. Vamos trocar pela palavra isso? Vamos lá, gente. Lembrei isso. Isso o que eu lembrei, gente? Que você veio. Mais uma vez. Lembrei isso. Dá para trocar pela palavra isso? Oração subordinada substantiva. De boa? Como é que eu vou chamar essa aqui, gente? Oração principal. Essa é a primeira dica que você tem que saber. Só que toda dica tem uma pequena exceçãozinha, não é verdade? Cuidado, eu vou colocar aqui um alerta. Cuidado. Na expressão tenho que estudar, veja, esse que ali dá para trocar pela palavra isso. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Tenho, troca, gente. Tenho isso. Não deu para trocar pela palavra isso? De novo. Tenho isso. Deu para trocar por isso? O aluno pode confundir isso aqui como uma substantiva, uma oração subordinada substantiva. E não é. Esse que aqui não vai ser uma conjunção integrante. Ele vai ser uma outra coisa. Ele vai o que a gente chamar de preposição acidental. Preposição acidental. Como é que eu vou ter uma preposição acidental? Isso aqui cai demais na banca OCP. A preposição acidental é feita de ter ou haver. Tá de boa aí, tá? Ter ou haver mais que mais infinitivo. Sempre que eu tiver a sequência ter ou haver mais que mais infinitivo, por exemplo, quem vai fazer a OCP
Tem que saber essa fórmula da preposição acidental. Ter ou haver, no caso é tenho, mais que, mais verbo flexionado no infinitivo. Eu vou ter uma preposição acidental. E as duas juntas aqui formam uma locução verbal. Locução verbal de obrigação. Não está só locução verbal, que a gente vai ver isso nos tipos de que. Deu para entender? Resumindo, como é que eu classifico uma oração substantiva, gente? Me diz. Trocando pela palavra, isso. Mas qual é o cuidado que você vai ter? Verificar se ele não é uma conjunção, se ele não é uma preposição acidental. Tenho que lembrar dessa parte aí demais. Vamos fazer o teste aqui? Vamos trocar nessa próxima frase pela palavra isso. Vamos lá. Verifique se ele virá hoje. Verifique isso. Aqui não é o que, né? Isso só acontece quando for o que, tá? Se for outra classe, não. Verifique isso. Não deu para trocar pela palavra isso? Deu. O que é que eu ganho de brinde aqui? Oração subordinada, substantivo. E a minha outra vai ser o quê? Oração principal. Qual é a classificação desse si, gente? Conjunção. Conjunção o quê? Integrante. É bom que você lembre que as conjunções integrantes, nesse caso aqui também uma conjunção integrante, uma CI, conjunções integrantes não exercem funções sintáticas. As bancas costumam, eu já vi cobrando demais isso aqui, perguntando aqui, qual é a função sintática da conjunção integrante? Não tem. Eu vou colocar aqui, só a conjunção não tem função. Sem função. Outra vez, ela já cobrou, dizendo o seguinte, o elemento que retoma um elemento anterior. Mentira. Qual é o elemento que retoma o anterior? Um pronome relativo. A conjunção integrante, então, é o que, Vitor? Nada. É só um elemento de conexão. Ele é vazio de significação. Ele não tem significado nenhum, não tem função sintática. É somente um elemento de ligação, um conector mesmo. Como? A interjeição também, preposição também. As que não exercem função é interjeição, preposição e conjunção. Não tem nenhuma função sintática, tá? Outra coisa que eu vou falar, vou falar isso depois, quando eu explicar a quarta classificação. O que é que tu está aprendendo agora, gente? A identificar uma oração substantiva. Qual é a dica da substantiva? Trocar pela palavra isso. Algumas vezes vai variar para disso ou pode ser o esse, no caso das predicativas. Essa parte da gramática é a mais fácil. Eu te consigo que você acerte 100%, contanto que você tenha atenção, tá bom? É uma parte bastante interessante. Vou botar mais uma frase aqui para você perceber. Eu posso apagar isso aqui? Vamos lá. Tenho medo de que ele volte. Vamos lá. Tenho medo disso. Vai variar para a palavra disso. Se deu para trocar pela palavra disso, o que é uma conjunção o que, gente? Integrante. Veja, eu troquei logo pela palavra disso, mas eu esqueci de verificar se isso aqui não é uma conjunção, um pronome, uma preposição acidental. É uma preposição acidental, gente? É não, porque não tem um verbo ter, tem um verbo ter. Só que o verbo não está no infinitivo. É ter ou haver mais infinitivo. Tem que ser as duas. Então, se eu tenho uma conjunção integrante, o que é que isso me leva a classificar, candidato? Eu tenho oração subordinada substantiva. Eu ganho 3 classificações só por trocar pela palavra isso ou disso, no caso. Como é que eu classifico a expressão tenho medo, gente? Oração principal. Tá bom? Todo mundo está ciente disso aqui? Pronto. Então vamos lá começar com o primeiro tipo. Nós temos 6 tipos de orações substantivas. 6. E o mais fácil é que, se eu aprender a mais difícil, que se chama a subjetiva, eu consigo tirar as outras de letra.
O maior problema são as subjetivas. O restante, ó, é dar tapa em bêbado, bem fácil. Então, começando a falar, fazer um quadrinho no seu caderno, na sua apostila, botar um post-it e fazer alguma coisa. Eu tenho que saber as subjetivas e estudar com mais atenção as subjetivas. Ou seja, o que é uma oração subordinada subjetiva? Subjetiva assume a função de sujeito da oração. E eu tenho um passo a passo. Eu vou escrever o meu primeiro passo. Isso aí não tem na apostila, você tem que escrever. Tem que ver sempre. Bora aí, gente. Subjetiva. Essa é a etapa mais importante. Antes de você verificar uma outra possibilidade, você tem que descartar esse trem aqui, que é o pior de todos. Por isso que eu fiz um passo a passo aqui. Vamos lá, ó. Consta que você passou. Eu já consigo armar um circo aqui, ó. Consta, faz pra mim. Consta, isso. Deu para trocar por isso, eu já tenho oração subordinada, o quê? Substantiva. O que vai se chamar de conjunção integrante. E aqui eu vou ter minha oração, que gente? Principal. Tudo. Falta a quarta classificação aqui, dessa substantiva. Porque armar aqui esse círculo eu consigo. Para eu saber qual é a classificação dela, eu me volto para a oração principal. Principalmente para o verbo, que é constar. Esse verbo está na primeira, segunda ou terceira pessoa? Terceira. Eu consto, tu constas, ele consta. Está na terceira pessoa. O verbo da OP tem sujeito expresso? Quem é que consta? Não sei, não tem sujeito. Se fosse a máquina consta, se fosse isso aqui, aí ele teria um sujeito expresso. Portanto, ele passou no primeiro teste, não passou, gente? Sem sujeito expresso, beleza. Aí eu vou partir para o segundo passo. Tem que estar na terceira pessoa do singular ou do plural. Está na terceira pessoa do singular ou do plural? Tá, no caso está na do singular. Já matei a questão. Sem sujeito expresso, na terceira do singular ou do plural, essa aqui vai se chamar de quê, pessoal? Oração subordinada substantiva, o quê? Subjetiva. Ou seja, essa oração age como sujeito dessa. As bancas podem perguntar de diversas maneiras. Que você passou é o sujeito desse verbo? É. Ele pode se chamar, gente, de sujeito oracional. Oracional. Por que é um sujeito oracional? Lembre que tem um verbo dentro dele. É um sujeito que tem verbo dentro, sujeito oracional. Agora sim, é um pouquinho esquisito uma banca perguntar, a banca só grifa a expressão. Que você passou? O elemento age como sujeito simples de consta? Sim. É uma subjetiva. Beleza? Outras bancas estão perguntando o seguinte, gente, ó, ela não está grifando a oração completa. Ela está grifando só o quê? Ela grifa só o quê? Aí ela diz o seguinte, olha que pegadinha. Na frase, consta que você passou, o aluno sabe fazer todo o esquema, sabe o que é uma subjetiva e tudo mais. O vocábulo grifado, aí grifa só o quê? Aí diz, esse que é o sujeito do verbo constar? É ou não é, gente? É não. O sujeito da oração é toda ela. A banca grifa só o quê? Aí eu me penso que o que é o sujeito do verbo constar. Não, gente, nas subjetivas, toda a oração que é iniciada por ele, não só ele. O que não é função de nada. Ele só liga. Tome cuidado com o que a banca grifa, tá? É preciso que você aprenda. Deu para trocar por isso, não deu, gente? É preciso isso, oração subordinada substantiva, e eu tenho aqui no é preciso o quê? Minha oração principal. Quem é o verbo da oração principal? É. Não tem sujeito expresso. E ele está na terceira do que, gente? Do singular. Matei a questão. Sem sujeito expresso, na terceira do singular, o que é que acontece, gente? Eu tenho o que aqui? Uma
Oração, já está ali, né? Ela vai ser a função de sujeito, ou seja, ela é uma subjetiva. Só esses dois testes aí já, agora se vier com se é que você passa para a terceira etapa, tá? O 1 e o 2 já é o suficiente. Notou que não há ninguém. Vamos lá, gente. Notou isso. Oração subordinada substantiva. Eu tenho aqui no notou o que, gente? Oração principal. Como não tem sujeito expresso, não é verdade? A outra vai agir como o que, gente? Como subjetiva. Veja, eu posso botar esse verbo aqui também no plural. Não é verdade? Ei, peraí. Não é plural não, viu? Pode passar um traço aqui, gente, perdão. Ela não pode ser no plural. Pode tirar isso aqui, tá? É só singular. Passa um corretivozinho aí. Estou retificando isso aqui. Eu vou te mostrar uma frase no plural para você perceber que não é no plural, tá? Retificou? Eu posso apagar essa frase aqui, gente? Eu vou botar essa frase aqui no plural. Vou usar a mesma frase. Veja. Vamos trocar pela palavra isso, gente. Vai lá. Notaram isso. Eu tenho oração subordinada substantiva e eu tenho aqui a minha OP. Não é verdade? Não está na primeira, não está na segunda, mas está no quê? Da terceira. A terceira eu retifiquei. Só pode ser no singular. Bem dito, gente? Na terceira pessoa do singular. Se ela for para o plural, ela vai ter um sujeito indeterminado. E eu não posso chamar isso aqui de sujeito. Vitor, se eu descarto a subjetiva, aí pronto, bicho, tá demais. Se eu descartar o grande vilão, é só classificar a transitividade do verbo. Classifica para mim a transitividade. Quem nota, nota algo. Se ele é VTD, isso aqui vai ser uma OD. Pronto, é só isso. Por isso que eu tenho que descartar a subjetiva. Todo mundo entendeu por que eu tirei o plural? Por que eu estou tirando o plural aqui? Agora vamos dar um exemplo da terceira, né? Olha essa frase que maravilha aqui, gente, ó. Sabe-se que ele viajou. Não, tá tudo certo aqui, foi só aquele errinho do plural, viu? Sabe-se que ele viajou. Sabe-se isso. O-S-S. E aqui é a minha oração o quê? Principal. O verbo saber está na terceira pessoa e do singular. Passou aqui nas duas primeiras. Só que ele vem aqui para a terceira do singular acompanhado de quê? Do si. Aí eu vou ter que fazer o seguinte. Se o verbo é transitivo direto, quem sabe, sabe algo, né, gente? Se eu tenho um VTD, qual vai ser a classificação desse si? Partícula apassivadora. Já matei. Só isso. VTD mais PA, o elemento que vier à frente vai ser o meu quê? Sujeito. E ele vai ser um sujeito paciente. Ou seja, eu tenho aqui uma voz passiva, o que, gente? Sintética. Por conta do si. Sintética. E como ela é o sujeito, ela é subjetiva. Esse caso aqui é o que cai mais nas subjetivas. Lembraram que eu vim. Vamos? Lembraram? Isso. O-S-S. Quem é a minha oração principal? Lembraram. Eu vou chamar isso aqui de quê? O-P. Vamos analisar? Eu tirei. Não vai olhar para a tabela, não. Como é que eu analiso essa subordinada? Olho para o P. Está na primeira? Está na primeira pessoa? Não. Está na segunda? Está o quê? Na terceira pessoa. Só que é plural. Posso considerar quando é plural uma subjetiva? Não.
Vai ser o que aqui, gente? Sujeito indeterminado. E aí, Vitor, como é que eu faço para saber a classificação dessa outra? Transitividade. Quem lembra, lembra algo. Não. Quem se lembra de. Aí sim. Quem lembra, lembra algo. Eu tenho aqui um verbo transitivo o quê? Direto. Qual vai ser essa então? Se é VTD? OD. De boa? Vamos fazer as frases que estão aí no material de vocês? Bora lá. Não, as questões não. Lá no item, porque até agora eu nem peguei na apostila aí, não foi? Vamos à subjetiva aí. É fundamental que você preste atenção às aulas. Vamos fazer com o tio aí. É fundamental? Isso, grifa aí, gente. É fundamental minha oração principal que você preste atenção às aulas OSS. Tu pegou essa frase numa questão de prova. Qual é o teu campo de visão agora, depois que trocou pela palavra isso? Quem é a oração principal? É fundamental. Quem é o verbo aí? É. Tá na primeira, segunda ou terceira? Terceira, do singular, não é verdade? Portanto, a outra vai ser o que, gente? Subjetiva. Vitor, constrói uma na primeira pessoa? Posso fazer aqui, ó. Essa do notou, ó. Notou que não há ninguém. Se fosse assim, gente, ó. Notei que não há ninguém. Notei isso. Posso considerar essa aqui uma subjetiva? Por que não? Então, na primeira pessoa, já descarta naquela minha regrinha. E se fosse da segunda? Tipo o seguinte. Notaste que não há ninguém. Posso considerar essa aqui também uma subjetiva? Não, porque notaste está em que, gente? Na segunda pessoa. Lembre-se, é regra, tem que ser na terceira e singular. Beleza? Consta quanto você aprendeu. Consta isso, não é verdade? Portanto, consta a minha oração principal e a outra é uma subjetiva, né? Que está na terceira, singular. Deixa eu fazer uma pergunta. Posso considerar a expressão, olhe para a apostila. Posso considerar a expressão quanto você aprendeu como sujeito do verbo constar? Certo? Deu para entender isso aqui? Porque o resto, bicho, é mamão com açúcar. Não tem problema com as outras. O negócio é só essa. Vamos lá para a OD, objetiva direta. Todos desejamos que sejas feliz. Troca contigo, vai, gente. Todos desejamos. Mais uma vez, todos desejamos. Isso, grifa a expressão aí. Que sejas feliz. Bota aí, OSS. Coloquei aí. Olha para a oração principal. Qual é a oração principal, gente? Todos desejamos. OP. Qual é o meu primeiro olhar? Para o verbo da OP. Está na terceira, não está? Só que tem sujeito expresso. Quem é o sujeito? Graças a Deus. Círculo todos aí. Bota aí, sujeito simples. Portanto, eu não vou nem pensar numa subjetiva porque tem sujeito na oração principal. Não é verdade? E aí, qual é o meu próximo passo? Classificar a transitividade do verbo. Grifa aí o verbo. Quem é o verbo? Desejamos. Quem deseja, deseja algo. Se o verbo é VTD, a outra vai ser o quê? Objetiva direta. Não é fácil? Vamos para a próxima. O sargento ordenou aos soldados, vai? Isso. Essa aí é boa, veja. O sargento ordenou aos soldados, isso. Grifa a expressão, que atacassem os inimigos. É uma OSS. Quem é minha oração principal aí, candidato? Ordenou aos soldados. Vamos classificar essa frase aí da OP? Quem é o sujeito aí? Quem é o verbo? Quem ordena, ordena algo. A quem foi ordenado? Bota aí, objeto indireto aos soldados. OI. Aí eu pergunto, ordenou o quê? A quem? Aos soldados. Aí é uma objetiva direta, só inverteu a ordem. É VTDI. É VTDI. Bitransitivo.
Objetiva indireta, gente. O rapaz esqueceu-se, vai. O rapaz esqueceu-se disso. O rapaz é o sujeito simples, esqueceu-se disso. Eu olhei para a minha oração principal, que é o rapaz esqueceu-se. Eu não vou pensar nem um pouco em subjetiva, porque ela tem o que, gente? Sujeito. Quem é o sujeito? Rapaz. Portanto, eu classifico apenas o verbo. Quem se esquece de. Eu tenho um VTI aí nesse caso. Então, eu vou ter um objetivo, o que, gente? Indireto. Os meninos da FEBEM necessitam de que as autoridades locais lhe deem apoio. Os meninos da FEBEM necessitam disso. Disso o que, gente? De que as autoridades locais lhe deem apoio. Tudo isso aí é uma objetiva indireta. É bom você observar, gente, que nas objetivas indiretas, a preposição pode ser suprimida sem prejuízo. Viu? Ó, eu não tenho nenhum problema com essa questão de supressão. Se fosse assim, ó. Necessito que aprendas. Tenta classificar isso aqui, gente, ó. Necessito que aprendas. Necessito, ou disso, né? Quem necessita de, mas vou dizer isso. Necessito isso. Troquei por o isso. OSS, ok? Quem é a minha oração principal? Necessito. Note, não tem sujeito expresso. Vai ser subjetivo? Não. Por quê? Está na primeira pessoa. Ótimo. Se não é subjetiva, classifico a transitividade dele. Qual é a classificação dele? VTI. Quem necessita de. Mas, Vitor, cadê a preposição? Foi suprimida. Não há problema nenhum em se suprimir quando o objeto indireto é oracional. Tá? Então eu tenho uma objetiva indireta. Eu só soube que ela é uma objetiva indireta por causa de quê? Da transitividade do verbo. Toma cuidado, eu vou relembrar mais uma vez. Algumas bancas estão circulando só o que? Aí a banca pergunta: o que tem a função de objeto indireto oracional? É errado. O objeto oracional é o que? É toda a expressão. E não somente o que. Estou te dando todas as dicas que podem cair sobre as substantivas aí. Vamos para a próxima. Predicativa. Meu receio era que elas não chegassem. Meu receio era que elas não chegassem. Pergunto. Meu receio era... Vai, gente. Isso. Meu receio era... É minha oração principal. Meu receio era... Agora, não fica tão bom com isso, mas dá certo esse. Meu receio era esse. Qual era meu receio, gente? Que elas não chegassem. Vou para a minha oração principal e olho para o verbo, que é era. Quem é o sujeito desse era, gente? Meu receio. Portanto, tem sujeito simples e expresso. Então, nada de chamar aquela de subjetiva. Como é que eu classifico o era? O verbo de ser é o verbo de quê? De ligação. Tá na boa, gente. Se tem verbo de ligação, essa vai ser o quê? Uma predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa, ou seja, age como predicado ou predicativo. Não entendi. É ser, estar, permanecer, continuar, andar, tornar, virar, viver. Só que mas tem aí na apostila, viu? Só que em oracional eu só conheço com o verbo ser e o verbo parecer. Como oracional ele só acontece com o verbo ser e parecer. Eu nunca vi com outro verbo. Ó, meu receio parece que vai explodir. Minha cabeça parece que vai explodir. Parece isso.
Ou seja, eu nunca vi com outro tipo de verbo, tá? É? Uhum. Gente, completiva nominal. Olha, a completiva nominal, agora eu coloco aí, preposição, eu quero que vocês escrevam aí, preposição obrigatória. Na completiva nominal diferente da OI, eu não posso suprimi-la não. Tenho receio de que não passe. Tenho receio, vai gente, disso. Deu para trocar por disso, OSS. Aí eu tenho aqui, tenho receio que minha oração principal. Lembre-se, negue logo a subjetiva. Na primeira pessoa, não tá? Descartei subjetivo. Vou classificar o verbo. Quem tem algo. VTD. O que é que ele tem? OD. Vitor, não disse que era só classificar o VTD? Sim, meu filho, mas tu tá vendo essa preposição aqui. Tu vai chamar de objetivo indireto ali? Claro que não. Nem de objeto direto, porque não tem oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, preposicionada. Não existe. Se tem preposição, eu só tenho duas possibilidades. Quais são? Objeto indireta ou completiva nominal. A gente não aprendeu que o complemento nominal sempre tem preposição? Uma das duas. Beleza? Então estou com um problema. De que não passe. Completa o verbo ou completa o nome? Tira receio. Leia a frase. Tenho de que não passe. Não. Portanto, completa a palavra receio. Tchan, 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 tchan. E se o substantivo for abstrato? Pode ser complemento ou pode ser adjunto. Não pode, gente, ser adjunto? Pode não, meu bem, porque não existe a oração subordinada substantiva adjuntiva. Só faltava essa. Se um elemento tem verbo e já completa um abstrato, não tem para onde correr. O que é que vai ser isso aqui, gente? Completiva nominal. Calma, tu desata já. Valeu, Jax. Ele não quer aparecer, eu vou mostrar vocês dois juntos. Antigão já tá lá, né? Né, Ismael? Vamos lá, ó. Todos têm necessidade de que sejam atendidos com respeito. Vamos lá, gente. Todos têm necessidade disso. Eu pergunto, a expressão de que sejam atendidos com respeito completa que elemento, gente? Tem ou necessidade? Tira a palavra necessidade para ver se é o tem. Vai lá. Todos têm de que... Não. Completa necessidade. E necessidade já é um substantivo o quê? Abstrato. Completiva nominal. Os brasileiros estão cientes de que devem votar com responsabilidade. Os brasileiros estão cientes, disso. Portanto, de que devem votar com responsabilidade, completa a palavra ciente. Ciente é um adjetivo, gente. Se é adjetivo, já é completiva nominal. E a última, lá do outro lado, nós temos a apositiva, que basta ter apenas o quê? 2 pontos. É fácil, nunca vi sem ser assim, gente, ó. Só lhes desejo uma coisa. Grifa a palavra coisa. Se eu chegasse para vocês e só dissesse isso, coisa, você saberia o que é essa coisa? Eu preciso de uma explicação, ou seja, um aposto. Vai lá, o que é essa coisa, gente? Na vida, ou seja, só desejo uma coisa, que passe no concurso, ou então, que seja muito feliz na vida. É uma apositiva. Tem verbo, é uma apositiva. Tá certo? Gente, essas frases vocês vão fazer em casa e a gente corrige no início da próxima aula, tá bom?